Galera, boa tarde, com a graça e a paz de Cristo Jesus. A gente vai estar entrando aqui sobre um assunto bíblico, né? Sobre uma passagem. Mas antes de eu falar sobre ela, eu vou fazer um comentário aqui. Eu peço a ajuda de todos que puderem. Se inscreva no canal, dá um like aí, dá um ok, dá um joinha. Porque eu tô com um projeto iniciando do zero, começando do zero, entendeu? Por isso que o nome do meu, o slogan do meu canal se chama O Poder de Gênesis, que é o poder da criação, é o poder de criar algo novo, de novo, entendeu? E Deus pode. Eu quero tirar vidas da rua. Para isso eu preciso ter uma base. Eu não tenho estrutura financeira para isso. Como já falei algumas vezes, né, em pequenas mensagens, né, eu moro de aluguel, minha casa é pequena, então eu já tenho esse sonho no meu coração há mais de 20 anos. E já tenho orado, feito jejum, e eu falo, Deus, o que eu faço? Eu vou nas igrejas, as igrejas falam que tem que ter preparo espiritual, tá? Que tem que ter preparo para isso, tem que ter preparo para lugar. Pô, gente, as pessoas têm tanto contato, que é o poder de criação, que tudo pode ser feito novo, de novo, né? Com todo o poder e autoridade de Deus e com a permissão de Deus também, né? Eu peço a todos que tenham um pouquinho de compreensão e que quem puder me seguir, né, estimular, compartilhar o vídeo, trazer seguidores, porque eu quero fazer um projeto de trazer pessoas. Não para aqui dentro de casa não tem o ambiente. O espaço pequeno, é fechado, eu moro de aluguel. E também minhas condições estão um pouco limitadas devido ao meu acidente, né? E está difícil de arrumar trabalho. Então o que acontece? Eu estou com esse projeto há mais de 20 anos no meu coração. Eu não tenho ajuda, recurso de igreja nenhuma. As igrejas só querem frutificar, fazer encontros, mais encontros, entendeu? Agora, buscar almas na rua que estão precisando, como tem 4 moradores de ruas que moram beirando moram não, né? Se abrigam, beirando a ciclovia. Eu tenho uma vontade enorme no coração de trazer eles para um lugar, tipo assim, pro quintal da minha casa, né? Para não ter que sujar tudo, que estão bem sujos. Dar um banho, cortar o cabelo, dar um banho, depois pedir para entrar, lavar mais por completo, dar um banho direito no banheiro mesmo. Então esse é o meu projeto, é resgatar vidas, dar uma nova oportunidade, dar uma nova chance, dar um novo ponto de partida para aquelas vidas que estão desacreditadas de si mesmo, né? Tu acha que o endemoniado de Nazaré, ele queria estar no cemitério? Ele não queria estar com a família dele, não queria estar aprisionado naqueles demônios. A legião que dominava ele impedia que ele ia até a família dele. E assim acontece muitos na rua. Muitos deixam de evangelizar porque falam que ele não quer ir para casa. E desde quando o demônio tem querer na vida do ser humano? Se você não persistir, você não orar, não dobrar teu joelho, não jejuar e não buscar, não tem como não acontecer. Por isso que as igrejas falam que precisa de oração e de jejum. É realmente porque elas tentam e não conseguem, desistem na primeira oportunidade. Enquanto isso tem outros fazendo, né, que não são cristãos, como a própria palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E estamos dando um exemplo. Estamos fazendo jus o que foi profetizado. Então eu queria fazer essa diferença. Quem puder ajudar, dar um like, acompanhar, seguir o canal aí, tá bom? Que possa estar compartilhando também essa ideia para outras pessoas, para que um dia eu possa estar fazendo uma live e na live tá entrando pastores, né? Tá entrando homens de Deus, missionários, né? Tá divulgando contato, compartilhando contato, conhecimento, para que a gente possa montar uma rede de
que abrace esse público todinho que está largado lá fora e abandonado nas ruas, tá bom? É só isso que eu te peço, que vocês curtam, dão teu like aí, se inscrevam no canal e que possa compartilhar para outras pessoas, para que esse movimento ele saia de um projeto de papel e se torne realidade. Imagine que poderia ser tua família, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, morando na rua, num tempo frio desse, com fome, com sede. A gente é bom de se pôr no lugar do próximo, no lugar do outro. É doloroso, é triste. Você vê uma pessoa pegando com uma caneca de Guaracamp, rasgar a tampa, o negócio da tampa e pegar a água da quina, da quina da ciclovia, pegar o copo assim, tu vê a água preta, e a pessoa bebendo, de embrulhar o estômago, gente. A pessoa catando comida mexida dentro do lixo para comer. Isso é desumano. É muita desumanidade, é muita falta de importância para a humanidade. Então vamos fazer o ID, vamos fazer o que Jesus mandou fazer, ID e pregar o meu evangelho. A gente não vai só ajudar com a palavra, só com o alimento, só com a água, mas a gente vai ajudar com a palavra de Deus, resgatando vidas e resgatando almas para Jesus. Isso que é o mais importante. Agora vamos dar agora início à palavra e eu quero que vocês reflitam sobre isso direitinho, tá? E que a gente possa estar botando isso em prática, tirando do papel, tá bom? Em nome de Jesus. Com a graça e a paz e o amor de Cristo Jesus, que seja com todos nós, com todos os ouvintes, com todos que vão estar vendo esse vídeo, com todo o povo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus, amém. A passagem de hoje, gente, é sobre o rei Sinaqueribe querendo tomar posse de Jerusalém, né? Ele tenta invadir Judá e manda seu comandante Ravashek tentar intimidar o povo de Jerusalém, né? O termo da passagem, mesmo quando o inimigo tenta nos intimidar e zombar de nossa fé, temos que manter focado, o mesmo foco que ele tem, para analisar os nossos pontos fracos. O melhor que podemos fazer é ficar em silêncio, porque a gente ficando em silêncio, a gente vai observar todas as atitudes e estratégia do inimigo. Quer ver? Vamos acompanhar a leitura aqui em Isaías capítulo 36, ok? Isaías capítulo 36, vamos estar dando a início aqui a leitura da passagem de Deus, que eu creio que vai ficar bem claro, né, e bem nítido para vocês. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, meu Pai, Deus Santo, eterno, maravilhoso, querido Deus, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar os meus lábios como a sua obra das suas mãos, como instrumento vivo de suas mãos. Faça-me de mim, Deus, um instrumento vivo, usado pelo Espírito Santo, para que eu possa usar a tua palavra com coerência, com sabedoria e discernimento, e que ela venha preencher os corações, as almas aflitas, os corações abatidos, e revelar aquilo que está oculto, trazer avivamento para aquelas pessoas que estão fracas na fé, trazer expectativas em Cristo Jesus, trazer um renovo espiritual. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui do versículo 4, para não ficar
muito extenso, senão vai acabar se tornando um estudo e não uma pregação. Entendeu? Capítulo 36, versículo 4 de Isaías. Então Rabaxeque, o comandante do campo, lhe questionou: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te apegas? Então, ou seja, aqui ele isso aqui já é uma estratégia do inimigo. Por quê? Aqui ele já queria deixar o povo de Jerusalém desestabelecido. E confiança é essa, mas o tempo todo, se você reparar bem, eles mantêm o texto todo em silêncio, por ordem de Ezequias, tá? Que confiança é essa toda? Eles querem quebrar a barreira da confiança, porque se ele mexer com a estrutura psicológica e mental do ser humano e do coração, todo o resto é abalado. A tua alma fica aflita, porque a palavra do Senhor lá em Salmos diz que Davi falava, se não me falha a memória, acho que é Salmo 51, Deus, a minha alma está angustiada, ajude-me todos que se levantam contra mim. O salmista Davi fala que tua alma está angustiada. Então, se ele atinge os principais pontos do cristão, daqueles que têm a sua base, a sua fé em Cristo, se desestrutura o teu psicológico, o teu emocional, o teu coração e a tua fé, o resto se desmorona por si próprio. Entendeu? Quase que não sai. Digo o teu conselho e pode ir para a guerra, são palavras vazias, sem sentido, e que confia para os rebelares contra mim. Ou seja, isso aqui foi uma palavra dita para que o povo podia ir para a guerra, que a guerra era garantida contra a Síria, que era uma das maiores potências daquela época, naquele período. Era maior do que o Egito. Eles falam do Egito até com desdém, entendeu? Mas se garantir no Egito, aquela cana esmagada, que quando você se apoia pode furar suas mãos, porque é como você confiar numa serpente. É assim como certas amizades. Vamos chegar nesse ponto. Certas pessoas, certas amizades, seja ela dentro da sua vida secular ou dentro do seu ministério, da sua igreja, nem todo mundo é de confiança. Infelizmente, é o que temos para falar, o que temos para hoje, que nem todo mundo é da confiança, é algo que podemos falar que é de Deus, entendeu? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela? Assim é um faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. O que eu acabei de falar. É o inimigo querendo sempre tentar nos acusar. Ele sabe que nós somos falhos e a nossa fraqueza não está só nas tentações, nas tribulações, nas perseguições, não. Está em nosso ciclo de amizade. Você confia em quem tanto você confia. Não sabia Senaqueribe e Ravacheque que eles confiavam em Yahvé, no Deus do exército, no Deus Todo-Poderoso. A confiança não estava no braço de homens, não estava na sua espada, nas suas lanças, nas suas flechas, nem nos seus escudos. Estava assim no Deus que ele servia. E ele foi fiel até o final. É por isso que lá no capítulo 39, você vê Deus retrocedendo o sol 10 graus. Antes disso, ele curou o rei Ezequias e deu mais 15 anos de vida para ele. Olha que todos os prodígios e maravilhas que ele fez
de sinal para o teu filho, para o teu servo, quando ele busca a Deus de todo o coração. Deus move literalmente até o tempo. Voltou quase 1h30 no tempo e voltou a ser tarde de novo, porque já estava escurecendo, entendeu? Mas isso é lá para frente, né? Só fiz uma alusão aqui para ter uma clareza de como Deus cuida da gente e de como Ele conserva a gente debaixo das asas deles, como diz o Salmo 91, né? Debaixo das suas asas estaremos seguros, né? E agora, para dar continuidade, vamos fazer um pouquinho de leitura hoje, capítulo 9, versículo 9, do mesmo capítulo 36. Assim, como poderás resistir a um príncipe dos menores servos do meu Senhor? Se confias que o Egito vos proverás carros e cavaleiros. Eles estavam confiantes que Jerusalém estava confiando no Egito. E o tempo todo eles em silêncio, nada falava, não se pronunciava. Você não vê nenhuma atitude enérgica, nenhum debate, nada, porque Jesus já estava preparando tudo para o campo de batalha. Não importa qual seja o desafio que você esteja enfrentando, não importa qual o gigante, o tamanho do gigante, do urso ou dos ursos que apareça para te atacar. Deus é contigo, Deus é maior, Ele é soberano, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem nada e nunca houve e nunca haverá ninguém maior do que Ele. Então pode confiar. Ah, irmão Maico, falar é fácil. Não, eu falo por experiência própria. Eu vivo de milagre e por milagres. Entendeu? Não vou contar agora, que não vem o caso agora, é contar meu testemunho, tá? Isso aqui é uma pregação específica que eu estou fazendo para o YouTube. Então, depois, provavelmente, futuramente, posteriormente, eu posso vir falar um pouco mais do meu testemunho, que acho que eu já fiz um vídeo falando, mas de outras demandas, outras partes do meu testemunho, tá bom? E no versículo 11, então Eliaquim, Sebena e Joá responderam ao comandante uma única vez: pedimos que fales com os teus servos em aramaico, porquanto o compreenderemos bem. Não fale conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre o muro ficará sabendo de toda a nossa conversa. Aqui o povo de Jerusalém estava tentando arrumar uma estratégia. Nosso inimigo é inteligente, é astuto como uma serpente. Ele percebeu que quando o Eliaquim, Sebena e Joá fizeram essa petição a ele, foi justamente para todos aqueles que estavam em volta do palácio, em cima do palácio, não escutassem e não se estremecessem, não se apavorassem com o que ele tinha para falar. Mas ele, na sua audácia e no seu fervor de achar que o rei estava sobre todos os reinos, sobre todos os deuses, porque ele já tinha destruído cidades anteriores, né? Ele achou que Jerusalém era como o Egito, adorador de deuses, era adorador de um Deus só, como o Faraó, né? Adorador de deuses, como a Grécia, adorador de vários deuses. Então ele confundiu muito o povo de Jerusalém aqui e subestimou demais com os outros povos. É assim que o inimigo faz, quando o povo de Deus tem mais sabedoria e mais prudência do que o nosso adversário. A gente acaba criando
uma proteção contra nossas vidas. Para isso precisamos estar constantemente em oração, em buscando a Deus, se possível jejuando, né? Para quem cada um sabe da sua capacidade, da sua necessidade. Eu não sou de pregar jejua que Deus vai fazer. Deus pode fazer sem você jejuar. Se Ele quiser fazer agora, Ele pode fazer agora. Ele faz a hora que Ele quer, independente do motivo, da circunstância, da situação, do momento, da hora e do lugar. Ele faz da forma que Ele quer. Entendeu? Claro que o jejum traz edificação, né, para o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Sim, traz, edifica a tua vida espiritual, a tua comunhão com Cristo, entendeu? Então vamos dar continuidade. Em seguida o comandante, no versículo 13, em seguida o comandante colocou em pé e, erguendo a voz para que todo ouvisse, declarou em hebraico justamente o que eles pediram para não fazer. Falou para falar em aramaico. Ouvi, pois, a palavra do grande rei, perante o grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Não deixes que Ezequias vos faça confiar em Yahvé, alegando: o Eterno certamente nos salvará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei a paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Olha só, olha que estratégia do inimigo. Paramos aqui no versículo 16. Se o rei da Síria estava tão confiante que ele tinha todos esses requisitos, todo esse poder de se manter alimentado, saciar a tua sede, né? Para que ele queria fazer a união, para que ele queria se unificar com Jerusalém? Se ele já tinha uma terra abundante, porque ele fez esse convite? Porque ele já viu que todas as ofensas que ele tinha feito lá atrás não funcionou. Nada mexeu, nenhum das pessoas que estavam ao redor do palácio, em Jerusalém, nos muros, ao redor, aquele negócio que tem muito condomínio, esqueci o nome agora, né, onde ficam os guardas, enfim, esqueci o nome agora, me foge a cabeça alguns nomes, né? Nas guarnições, ninguém se abalou, não teve. Então ele já apelou para o outro lado: se ajunte a mim, que vocês vão beber, vocês vão comer da melhor uva, e cada um vai ter sua cisterna. Então aqui ele está tentando, primeiro ele fez de tudo para te apontar com quem você anda, tentando achar algum furo, alguma resistência da sua carne, com forças, se baseado em forças humanas, né? Tentando achar brecha, fraqueza em você. Não, ele confia no irmão fulano, ele confia no irmão ciclano. Ele confia porque ele tem um primo policial, uma esposa advogada, um pai que é coronel ou brigadeiro da marinha, entendeu? Não.
ficou em silêncio o tempo todo, só fizeram uma petição até aqui. E mesmo assim não foi cumprida. E ele fez questão de falar em hebraico para todos escutarem e tentar abalar a estrutura não somente dos responsáveis do palácio, tanto dos escribas, né, dos escrivãos, né, dos mensageiros e dos outros demais que se estavam ao redor do palácio, que era responsável, como os comandantes, soldados. Todo mundo manteve a sua postura, em silêncio, em ordem do rei Ezequias. Então ele usou de grande sabedoria. E com isso ele foi analisando que o inimigo estava tentando enfraquecer a mentalidade, a ideia de guerra deles, que já estava perdido, que o Deus de Javé seria como um outro Deus qualquer, que iria destruir tanto o povo de Jerusalém, né, como toda Judá, como fez com todos os outros, como ele fez com a Grécia, como ele fez com o Egito, né, iria passar como vento, e eles seriam como folhas. Mas vamos ver como que acaba, né? Como que acaba isso? A morte, né? O final do rei da Síria, né? O Senaqueribe, ele foi, o rei Ezequias consultou o profeta Isaías, né? E falou qual seria o fim dele, né? Que não tinha como ser a morte, né? Mas vamos no versículo 20, anteriormente, no mesmo capítulo 36. Que dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra. Como então Yahvé poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? O povo, porém, ficou em profundo silêncio e nada respondeu, pois o rei dera esta ordem: não lhes deis resposta alguma. Então, gente, às vezes precisamos ficar em silêncio, porque o silêncio é a melhor estratégia para a gente vencer uma batalha. Porque quem muito fala demais, né, exacerbadamente, não vai ouvir, não vai ter ouvidos, não vai dar atenção porque o teu adversário está querendo falar para você, está querendo passar para você. E é na fala que ele na fala dele que ele vai demonstrar suas fraquezas, vai demonstrar seus pontos cegos. Eu percebi que na hora que ele falou aquela parte ali, eu senti uma certa preocupação, um certo temor. E tudo isso ia sendo passado por rei Ezequias. E ia ser passado para frente. E quando o inimigo fala alto, não temas, se opõe. Não é um abaixa a cabeça para ele, de modo algum. Entendeu? Se oponha, não abaixa a cabeça. Você também não precisa ficar mudo. Desde que você tenha o discernimento do Espírito, você pode responder com a autoridade e unção divina do céu. Mas se oponha. Ouve de cabeça erguida, sem abaixar a cabeça. Abaixa a cabeça só para Deus. Entendeu? Não se apoie em alianças humanas. Não compare Deus em nada e espere nele em silêncio. Entendeu? Ou seja, como eu falei antes, não se apoie as tuas expectativas no seu pastor, na sua pastora, nas pessoas que têm poderes governamentais, militares, na sua família, mas espere nele em silêncio, espere em Deus. A vitória não vem da nossa palavra, mas da intervenção do Senhor. Entendeu?
E não importa o tamanho do inimigo e nem a densidade das afrontas, o nosso Deus é incomparável. É fiel para guardar aqueles que nele confiam. Então a passagem que eu quero deixar para vocês hoje, meus amigos, é que não adianta, a derrota do inimigo, ela é inevitável. Todos aqueles que tentam intimidar um eleito, um escolhido, um filho do Deus vivo, vai ser derrotado. Não vai se permanecer de pé. Não adianta, não adianta tentar se apoiar em outras bases. Ah, você pode ser um juiz federal, ter família de desembargadores. Se você não for um crente, um cristão fiel a Deus e temente a Deus, você não é nada. O tamanho do seu problema e da sua dificuldade não determina o Deus que você tem. Porém, o Deus que você serve determina quem você é. Porque o tamanho do seu problema e das suas adversidades, comparado a Deus que você serve, é a mesma coisa que você jogar uma gota de água potável no meio do oceano salgado. Não faz efeito nenhum. É inotório, é inotável, é incomparável. Então não temas, como Josué 1,9 diz, não temas, não se espante, porque eu sou Deus, sou contigo. Então, não adianta a gente se afligir, ter medo das condições, seja financeira, ficou desempregado. Meu irmão, como eu já falei no vídeo anterior, eu fui atropelado, estou afastado até hoje. Fui tentar fazer um bico pela primeira vez, não consegui rodar uma torneira. Olha só, sempre fui um profissional por excelência, modéstia à parte. Fui fazer um serviço na casa de uma cliente, e aquelas torneiras de ferro um pouco antiga, eu não tive força para girar. Na hora que eu girei, o meu abdômen, até com cinta, ó, não sei se dá para perceber, o meu abdômen doeu. Na hora eu senti como se estivesse por dentro arrebentando algum ponto ainda. Eu não consegui, eu tive que pegar a chave de boca e usar. Às vezes precisamos de reforço. Ó, às vezes precisamos de auxílio. Aí esse auxílio é a oração. A oração do seu pastor, a oração da sua esposa. Não existe apoio melhor para quem é casado. O apoio de oração e jejum do seu marido ou da sua mulher é muito mais forte que do seu pastor. A hierarquia espiritual diante de Deus, abaixo de Deus, só está teu esposo e tua esposa. Nem o seu pastor está acima de vocês. A pastor, apóstolo, bispo, ninguém. Dentro de uma estrutura familiar, conjugal, é soberania o teu marido e a tua esposa. Tá com problema? Não vai contar pro teu pastor não, conta com a tua esposa. Confia nela e ela tem que confiar em você. E vice-versa. E dobra os dois em oração, bota a mão na cabeça dele, bota a mão na cabeça dela, bota a mão no coração de ambos e começa a orar, levantar um clamor. Vamos ver se o inimigo vai se levantar contra você e contra a tua família. Ele vai se levantar, lógico, vai se levantar dezenas de vezes, mas todas as dezenas de vezes que se levantar, vai se levantar para cair. Todas. Não tem como, é impossível. O Deus que nós servimos nos prometeu isso, entendeu? Só um minutinho, vou trazer uma passagem aqui de Ezequiel 37.
em Isaías 37, assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, de todas as informações que foi passada, rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, em sinal de indignação, e dirigiu-se ao templo de Yahvé, o Senhor. Em seguida enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe e ancião, entre os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a fim de consultarem o profeta Isaías, filho de Amós. No capítulo 37, no versículo 36 e 37, em seguida o anjo de Yahvé saiu e matou 185.000 guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou, ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então Senaqueribe, rei da Síria, aquele que se encheu todinho de poder e autoridade, achando que ele era o maioral da galáxia, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Aí sucedeu que certo dia, estando ele prostrado no templo dos seus deuses, Nisroch, seus próprios filhos, Adremele e Adremeleque, e Sharizer se aproximaram sorrateiramente e o assassinaram à espada. Seus próprios filhos os assassinaram à espada. Então fugiram para a terra de Ararat, e o seu filho chamado Esar-Adom, né? Hebraico, que traduzindo na luta é Esar-Adom, assumiu o trono da Síria como seu sucessor. Os seus próprios filhos mataram seu pai. Ele teve uma morte indigna de um rei, de um governante e de um pai, porque ele desacatou, ele desmenosprezou o poder e a autoridade de Deus. Esse foi o grande final dele. O anjo do Senhor matou 185.000 homens, 185.000 guerreiros, e só tinha corpos espalhados, né? No dia seguinte, em alguns estudos bíblicos dizem que aqui foi o arcanjo Miguel que fez isso, mas dependente do anjo que foi feito. E a sua hierarquia de poder e autoridade caiu por terra. Foi morto pelo próprio filho, foi envergonhado, né? A sua história, o seu nome é uma vergonha para toda a sua descendência. Então o inimigo de Jerusalém não se permaneceu de pé. E é assim que vai acontecer na minha e na sua vida. Deus não vai deixar que o inimigo da nossa alma nos afronte. Se tu tem uma filha ou filho rebelde que está no mundo, né, que te respeita, mantém a autoridade, às vezes mantenha-se em silêncio, fale o necessário, porque infelizmente nos dias de hoje, você corrigir o seu filho, estou falando isso por experiência própria, né, eu estudo direito, né, parei devido a alguns problemas, tranquei a faculdade, e por experiência viva própria e por experiência vividas com outras pessoas. Hoje em dia você não pode encostar a mão nos teus filhos, você não pode puni-lo, que você se for com mulher, for filha mulher, ela pode dar tapa na tua cara, pode te cuspir na tua cara, né? Que se você for
dou uns tapas nela, ela pode chegar na delegacia, meu pai me agride. Ah, minha mãe me espanca. Ela vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha e agressão doméstica. Ainda pode ter uma medida protetiva. Como que é isso? Dentro do seu próprio lar. Como que tu vai manter distância do seu filho dentro da sua própria casa? Tu está entendendo o nível que estamos chegando? O governo que nós temos, a lei que nós temos, o que ela está abrangendo? Está desmoralizando a família, o poder e a autoridade que Deus deu aos pais. Se precisar corrigir teu filho com vara, vai fazer isso. Se teu filho tiver discernimento, bate na delegacia. Se tiver um pouquinho de conhecimento, bate na delegacia e faz reclamar. Meu pai me corrigiu com vara porque está na Bíblia. O juiz, o delegado não quer saber se está na Bíblia não, filho. Tu vai responder. Pode não responder uma prisão, mas vai responder. Vai ter teu nome sujo, vai ser proibido de praticar concurso público, um concurso para um agente militar, qualquer tipo de carreira pública tu não vai poder exercer mais. Se você trabalha como segurança privada e você quer trabalhar como patrimonial, quer fazer uma faculdade de gestão de segurança privada e pública e teu próprio credenciamento da federal e ter um porte de arma, tu não vai poder ter mais. Porque o governo desmoralizou a família e os seus valores. Hoje em dia os filhos podem fazer o que querem, e o que bem entendem. Que se a gente corrigir, estamos errados. Entendeu? Eu não vi essa lei ainda sendo aplicada em filho homem. Entendeu? Como medida protetiva. Só como agressão. Para finalizar, gente, essa foi a palavra que Deus botou no meu coração, que eu tô pra colocar no YouTube faz tempo. Eu peço que a galera aí dê um joinha, dê um ok, tá bom? Nessa pregação que eu fiz de hoje, que as pessoas podem ter mais uma compreensão, confiança em Deus, ter mais fé, ter mais esperança que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. As dificuldades são adversas, mas vai acontecer. Pode crer, porque está acontecendo na minha vida devagarzinho, mas está acontecendo. Porque cada um colhe os seus frutos. Davi, Deus falou que nunca a espada se apartaria da casa dele, mas que ele o perdoou. Deus me perdoou. Mas existe a consequência de tudo que eu fiz lá atrás. Entendeu? De todas as minhas falhas, todos os meus erros, obediência. Entendeu? Dos caminhos que eu tomei, eu fui para a direita, eu fui para a esquerda. Então tudo na nossa vida existe efeito e consequência. Entendeu? Então, ou seja, as consequências dos nossos atos e os feitos das nossas obras. Então eu peço encarecidamente que puder dar um joinha, dar um like aí, se inscrever no canal, que eu estou com um projeto de salvar vidas, né? Começando do zero. O nome do projeto, Começando do Zero. Salvando vidas, começando do zero. Resgatar vidas da rua, que estão com fome, com frio, com sede. Entendeu? Eu não tenho estrutura para isso. Moro numa casa pequena, moro de aluguel. Não tenho igreja que me apoie. Todas as igrejas falam que só precisa de entrar em oração. Mas eu já estou orando, já estou jejuando. Faz tempo. Se vocês não estão, não posso fazer nada. E eu já estou no propósito com Deus faz tempo, mas eu sozinho não tenho como fazer isso. Deus falou, Deus, me providencia algo. Manda algum sinal, porque eu preciso desse sinal.
Eu preciso dessa ajuda. Se eu não tiver a ajuda de uma pessoa, se eu não tiver a ajuda de uma comunidade, se eu não tiver a ajuda de uma estrutura, contatos, só os meus contatos antigos eu perdi. Um monte de contato que eu tinha de pastores responsáveis por centro de recuperação. Mas nem que seja preciso, vou bater de porta em porta pedindo, pastor a pastor, estou fazendo um engajamento aqui. E eu peço que todo mundo que possa se inscreva no canal para poder estar dando início a esse trabalho, porque eu tendo uma quantidade de seguidores, vai entrar recurso financeiro para mim, graças a Deus vou poder ajudar as pessoas e eu vou ter recursos comunicativos, entendeu? Porque vai ter abertura para poder fazer live e quem puder deixar teu nome escrito, olha só, eu sou o pastor tal, eu quero deixar meu número aqui, quiser entrar em contato comigo ou me chama no particular, vamos conversar no particular, eu te passo o meu número, né? Que eu conheço pastores que têm centro de recuperação, então isso vai ser uma benção tremenda, vai ser algo muito grande, tá bom? É isso que eu peço a todos aí, que todos tenham uma boa tarde, uma tarde abençoada. Senhor Deus, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos todos os ouvintes do YouTube, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e que o Senhor venha plantar a sua semeadura da alegria, do amor, da paz, da felicidade, do gozo, da fé, da esperança na vida de cada um, na família, nos filhos, nas gerações, nas suas próximas gerações, em gerações seguintes, em todas as suas gerações, todos serão abençoados poderosamente, que as bênçãos e o milagre do Senhor venham alcançar não somente vidas, mas casais, famílias, filhos, né, pai, mãe, não importa quem seja, que o Senhor faça algo sobrenatural acontecer na vida de cada um, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fiquem na paz de Cristo todos aí, tá bom? Deus abençoe.